Queridos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Wesley Santos e você é muito bem-vindo ao Palavra Aplicada. Descansar. Uma palavra que traz à tona uma das necessidades mais negligenciadas dos dias atuais. Todos nós precisamos, biologicamente e espiritualmente falando, deste momento tão importante, o descanso. Sem o descanso, tudo em nós perde a graça, sai dos trilhos, vira estresse. Mas nem sempre é uma tarefa fácil encontrar o descanso para aquela situação que precisamos. Às vezes, chega a parecer que de tão grave que a situação é, o descanso para ela não existe. Porém, na Bíblia, existe um versículo que fala sobre uma mulher que estava em situação semelhante e conseguiu encontrar o descanso que esperava. Estou falando de Ruth, capítulo 3, versículo 14. Nesse versículo, eu quero pensar rapidamente sobre 3 pontos que podem ser de grande valia para nós, que desejamos alcançar o descanso em alguma área de nossas vidas. E o primeiro deles é a decisão. Ruth, logo no começo desse versículo, toma uma decisão, a de se deitar. A palavra deitar aqui remete ao descanso. Ruth decidiu descansar aos pés de Boaz. Nessa história, é importante você entender que esse homem chamado Boaz é uma representação do próprio Deus. Dessa maneira, Ruth não estava descansando aos pés de qualquer um. Aquela jovem tinha a opção de buscar o descanso para a sua dor, para o seu cansaço e para os seus problemas em diversos outros lugares e pessoas. Porém, a sua decisão foi pautada por um conselho. Um dia, ao chegar em sua casa, Ruth foi aconselhada por sua ex-sogra, e o conselho que mudou a sua vida foi: muitos podem te ouvir, mas apenas um pode de fato te ajudar. Ruth, então, decide que não perderia o seu tempo com aqueles que poderiam até lhe ouvir, mas não poderiam lhe ajudar. E aqui está o segredo para você encontrar o descanso que você tanto precisa. Saiba em quem descansar. Muitos de nós, diante dos problemas da vida, recorremos ao descanso proporcionado pelos remédios ou outras substâncias. Outros buscam o descanso em pessoas e nem sempre encontram. Mas existe ainda um terceiro grupo de pessoas que, assim como Ruth, entendem que a oportunidade do descanso é valiosa demais para ser desperdiçada em outros lugares e com outras pessoas. Mateus 11:28. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o chamado que o próprio Deus faz a você, que está ouvindo esse áudio nesse momento, e que talvez chegou até aqui após ter buscado descanso, que tanto precisa em diversos outros lugares e pessoas, e tudo que você conseguiu até agora foi frustração. O direcionamento de Deus para você através dessa palavra é: não procure em outras pessoas, coisas ou lugares aquilo que você só pode encontrar em mim. Ruth já havia chegado ao entendimento de que não adiantava mais ela lutar contra o problema que ela vinha enfrentando, pois existem situações que quanto mais colocamos as nossas mãos, piores ficam. Por isso ela toma a decisão de descansar. Mas além da decisão de Ruth em se deitar, o que chama a atenção nesse versículo é aonde Ruth se deitou. Ruth, mesmo tendo a possibilidade de se deitar ao lado, escolheu os pés de Boaz. E aqui eu enxergo uma importante lição, principalmente para os nossos tempos. Para alcançar o descanso, não abra mão do seu caráter. Descanso que faz você abrir mão do seu caráter não é descanso, é desastre. Ruth não deixou a sua necessidade falar mais alto que o seu caráter. Às vezes, no auge de nossa fadiga, acabamos fazendo a péssima escolha de nos entregar àquilo que fere o nosso caráter só para vivermos curtos momentos de descanso, curtos períodos que tentam nos fazer esquecer os nossos problemas. Mas aquela jovem não queria a solução imediata dos seus problemas, ela queria a solução definitiva. Por isso, além de procurar a pessoa certa, ela o busca da maneira correta, indo aos seus pés. Ao fazer isso, ela está reconhecendo que ela precisa dele e não o contrário. Também está deixando claro que, independente do nível do seu problema, ela está disposta a descansar nele respeitando o tempo, sem pular etapas, sem manchar o seu caráter.
Mas de nada vale encontrar o descanso tão esperado e não saber vivê-lo. Você provavelmente já conheceu alguma pessoa que vive reclamando que só trabalha e quando finalmente consegue um período de descanso, não sabe usufruí-lo. Por isso, o versículo termina com um aconselhamento de Boaz para Ruth: não conte a ninguém. Esse aconselhamento se dá pelo simples fato de que descanso não foi feito para ser compartilhado, mas sim vivido. Ao sair compartilhando seu descanso, ao invés de vivê-lo, é bem provável que você vai encontrar alguém para interrompê-lo. Que assim como Ruth, você consiga encontrar o descanso para essa situação que você está atravessando no único que pode te proporcionar isso sem ferir o seu caráter. E que daqui em diante você viva um tempo de descanso particular e muito abençoado.